Bom dia a todas e todos, bom dia para você que nos acompanha pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E hoje, segunda-feira, dia 9 de março, a gente tem um monte de assuntos para falar com vocês. Assuntos esses que, inclusive, estão em destaque no nosso site, lá no iclnoticias.com.br, e a gente separou alguns para tratar com vocês nessa manhã. E a gente começa pelo fechamento da sexta-feira, que trouxe a primeira semana negativa para a Bolsa em algum tempo, a semana negativa aprofundada, eu diria. Interrompemos aquela sequência de altas que a gente vinha acompanhando na nossa Bolsa, e esse movimento vem muito mais de fora do que de dentro. Então, o Ibovespa caiu sob pressão externa, como fala aqui a manchete do nosso site, mas avanço do petróleo limitou as perdas. Isso porque um país como o Brasil, exportador de commodity, um país como o Brasil que tem uma ação ou uma empresa negociada na sua bolsa que é de grande peso, que é a Petrobras, acabou segurando um pouco essa queda, e outras ligadas também ao petróleo, ligadas às commodities, acabaram diminuindo essa queda que poderia ter sido inclusive maior. A queda na semana foi praticamente de 5% e o nosso Ibovespa caiu 0,61, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. A gente já aprofunda nesse tema quando passarmos por todos os nossos destaques, porque a gente tem também a alta do petróleo nessa manhã, algo que movimentou bastante a Bolsa, petróleo perto de $120 por barril. E logo pela manhã, essa esticada do preço do petróleo acabou fazendo com que as bolsas entrassem já naquele compasso de espera, naquela cautela também esperada para um momento como esse. Conflitos externos, conflitos que envolvem países produtores de petróleo, o caso do Irã, que tem uma posição geopolítica importante, inclusive pensando na geografia, acabam levando a esse tipo de comportamento do barril do petróleo. E a gente vai explicar por que as bolsas derreteram nessa manhã, justamente refletindo as notícias mais atualizadas em relação ao mercado de petróleo. Mas não para por aí, porque a gente tem mais uma notícia em destaque para falar com vocês, que é em relação às nossas reservas de terras raras, que segundo o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, nossas terras raras teriam um valor quase 2 vezes o PIB, e a gente vai entender alguns interesses que estão em jogo em relação às terras raras, e Donald Trump, que parece estar de olho justamente nessas reservas. Afinal, dando um pequeno spoiler aqui, quem detém o maior número ali ou toneladas, ou quem detém mais minerais raros ou possibilidade de extrair esses minerais raros, atualmente é a China. Então você tem, parece que essa corrida por esses minerais, justamente porque eles são muito importantes na composição ou na fabricação de componentes eletrônicos, e cada vez mais vão ser requisitados. E os Estados Unidos não querem ficar atrás nessa história, vira uma corrida por essas terras, corridas por esses minerais, e aqui a gente vai entender daqui a pouquinho um pouco dos interesses dos Estados Unidos em relação aos países que têm essas reservas de terras raras. E coincidentemente ali os 3 primeiros foram recentemente atacados de alguma maneira, direta ou indiretamente pelo Donald Trump, e a gente já entende daqui a pouco esse assunto com mais profundidade. Mas tem outro assunto para falar com vocês, outro tema aqui no nosso mercado de investimentos. Se a gente chegar lá, Boletim Focus saiu nessa manhã e o mercado projeta dólar menor e Selic maior em 2026. Vamos entender por quê? Porque, na verdade, tem a ver com todo o resto que a gente vai falar durante o programa. Essa vai ser só a cerejinha do bolo, mas muito vem do comportamento do petróleo e do que a gente vai falar antecipadamente. Aí o Focus vai ficar facinho para vocês entenderem. Para não perder tempo, já vamos passar pela nossa agenda do dia. A agenda hoje tem alguns dados importantes, tem o próprio Focus, então já vamos pôr aí na tela para o pessoal de casa acompanhar, porque às 4 horas da manhã na Alemanha saiu a produção industrial de janeiro,
Às 8 horas aqui no Brasilzão teve PCS da primeira quadricemana de março, primeira semana das 4 que teremos em março. Dessa vez eu consegui falar um pouco melhor sobre as quadricemanas. Aqui PCS, o S vem justamente de semanal, é a medição semanal da inflação da FGV ao consumidor. Boletim Focus sai às 8h25 aqui no Brasil, então, dado que a gente vai comentar com vocês. E às 9 horas na Bélgica, o dirigente do Banco Central Europeu, o Piero Cipollone, participou de reunião do Eurogrupo. 15 horas, daqui a pouquinho, já depois do almoço, já tarde, na verdade à tarde se encaminhando para o final, tem balança comercial semanal. Mas não para por aí, tem mais um pouquinho de agenda para comentar com vocês, porque às 8 horas na Coreia do Sul sai o PIB do quarto trimestre, medição final, e no Japão também tem medição final do PIB às 8h50. Na Bélgica, durante o dia, acontece a reunião do Eurogrupo e na China continua acontecendo o 14º Congresso Nacional Popular e Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, um congresso, um evento que acaba se estendendo bastante, que deve trazer algumas novidades em relação às políticas econômicas também lá na China. Então, dados importantes já passados para vocês, vamos falar um pouco do fechamento de sexta, dia de queda aqui na nossa bolsa, mas mais do que isso, tem um monte de coisas que a gente precisa entender, não só para falar ali da queda na bolsa, mas também os motivos que levaram a isso e por que a gente teve um arrefecimento, inclusive, da queda do dólar. Porque, na verdade, do fortalecimento do dólar e da queda do real, né, da perda de força do real. Mas isso foi controlado, não foi na mesma magnitude que a gente viu a queda da Bolsa. E a gente precisa entender o porquê disso. Já vamos colocar na tela um fechamento para o pessoal acompanhar, porque, como eu falei, a gente teve queda de 0,61% aqui na nossa Bolsa e o Ibovespa rompeu um patamar importante psicológico aqui dos investidores, que é os 180 mil pontos. A gente chegou a romper barreiras para cima também, que eu até falei, quando a gente chega em alguns tetos de cotação de bolsa, por exemplo, ali passou os 185, chegou perto dos 190, quando a gente tem esses tipos de marcos sendo rompidos para cima, o que a gente espera? Que vai ter realização de ganhos e que a bolsa vai começar a sofrer queda justamente por essa realização. As pessoas vão começar a vender com medo de que aquilo não se sustente, elas começam a vender, embolsar o lucro e a bolsa vai sofrer correção. Só que a gente tem outros patamares psicológicos importantes também no piso, não é só no teto, mas no piso também. E o piso tem essa marca dos 180 mil pontos, que se furar para baixo, então passamos o piso ali para baixo, pode ser que tenha uma queda um pouco acelerada. E muito dessa queda veio do sentimento global de aversão ao risco. Como vocês podem ver, S&P 500 e Nasdaq não ficaram em situação diferente. A Nasdaq caiu 1,59, bolsa que sofre mais com aversão ao risco, é uma bolsa mais volátil, é uma bolsa que tende a sofrer correções mais duras, é uma bolsa de tecnologia, ações de tecnologia têm mais risco, elas são ali já por natureza mais arriscadas, têm mais capital de terceiros, sofrem com expectativa de juros mais altos. Então o Nasdaq sofrendo uma correção mais dura de 1,59 que vocês estão vendo na tela. Mas a situação não foi muito melhor para o S&P 500, que caiu 1,33. Então isso mostra que não foi só aqui no Brasil que a bolsa foi para o negativo. As bolsas de forma global foram para o negativo na sexta-feira. Isso por conta desse movimento de aversão ao risco. O que é aversão ao risco? Quando você começa a ter um cenário imprevisível, um cenário que envolve conflitos, uma geopolítica conturbada, você não sabe quais vão ser os próximos passos dessa história. Vai ter escalada da guerra? Não vai ter? Então isso faz com que as pessoas fiquem receosas. Elas não querem tomar mais risco do que o necessário. Então elas começam a diminuir essa exposição ao risco, no caso aqui é o mercado de ações, e passam a buscar investimentos mais tranquilos, como por exemplo renda fixa, vão para as treasuries nos Estados Unidos, se posicionam mais em dólar, tem ainda o outro defensivo da carteira muito conhecido que é o ouro, então também se posicionam mais em ouro, porque elas não sabem qual vai ser o limite dessa escalada, até onde vai. Para não correr risco mais do que o necessário, começam a procurar
essas proteções de carteira. E foi isso que a gente viu acontecer durante a semana toda. Então, muito dessa cautela vem de fatores externos ao Brasil, vem de fatores ligados ao conflito com o Irã, à guerra com o Irã, aos conflitos que podem escalar no Oriente Médio, uma região muito importante, não só para a produção, como falei, mas também para o escoamento de alguns produtos, inclusive o petróleo. Então, bolsas no negativo. Só que tem um outro fator aqui interessante para a gente olhar junto, que é justamente essa queda do dólar no mesmo dia. Uma queda de 0,82. Como eu falei, a gente teve valorização do dólar durante a semana, mas ela foi contida, ela foi segurada. Por que aconteceu isso? O Brasil é produtor de commodity e deve se beneficiar, inclusive, dessa alta do petróleo. Claro que aqui a gente está falando de mercado financeiro, não do nosso bolso, porque se a gente for analisar nosso bolso, a situação é completamente diferente. Mas num curto prazo, o que se vê? Que o Brasil, no mercado financeiro, na ótica do mercado financeiro, pode se favorecer desse avanço do preço do petróleo. Afinal, a gente exporta commodity e a gente tem uma empresa como a Petrobras. Então se espera que o Brasil não seja tão afetado. Inclusive saiu uma notícia hoje de manhã mostrando justamente isso, que o Brasil deve ser menos afetado pela crise desencadeada pela guerra do que outros países, justamente por sermos produtores de petróleo. E isso refletiu no dólar na sexta-feira. Por mais que a gente tenha essa queda geral, por mais que a gente tenha esse movimento de aversão ao risco, nós devemos ainda pegar uma parte desse movimento e ganhar com o petróleo. E isso fez com que o dólar caísse em relação ao real, movimento que não foi o mais visto durante a semana, que o dólar se fortaleceu justamente porque todo mundo vai buscar refúgio nas treasuries e no dólar nesse momento. Então o dólar se fortalece frente a outras moedas. Mas aqui o movimento foi contrário e o dólar fechou com queda na sexta-feira. Mas hoje de manhã já fomos aí, todas as bolsas foram para o negativo. As bolsas europeias tiveram uma queda bem forte, bem dura durante a manhã, mais de 2% de queda. Os futuros de Nova York, antes mesmo de abrirem, já estavam ali derretendo, mostrando que as bolsas deveriam abrir negativas, e a gente vai entender por quê. Porque isso está muito ligado a essa valorização do petróleo que aconteceu também durante essa madrugada. O petróleo passou a marca dos $120 por barril, e isso traz sentimentos também, expectativas para os países de inflação. Para quem acompanhou o programa na semana passada, a professora Carla Bene, inclusive, falou bastante sobre isso aqui com a gente, e eu concordo muito com ela. Não é nesse primeiro momento que vai acontecer a inflação. A inflação, se acontecer, vai acontecer num segundo momento, caso o conflito não se encerre. Caso você tenha uma escalada disso, e não somente a escalada, mas uma permanência desse conflito por tempo suficiente, que esse conflito mantido por tempo suficiente ali, com uma esticada ou prolongado, esse conflito não resolvido, a gente continue tendo alta no petróleo. Então o petróleo, a gente não tem que olhar só para esses choques, para essas altas pontuais do petróleo. A gente precisa entender se essa alta vai permanecer. Se ela permanecer, caso ela permaneça, aí sim a gente começa a ter impactos reais inflacionários. Então, o preço dos combustíveis pode subir, o preço dos alimentos pode subir em virtude desse aumento e dessa permanência da alta do preço dos combustíveis. E hoje de manhã, o que fez com que a gente tivesse essa alta mais acelerada do petróleo é justamente o afastamento dessa resolução do conflito. Porque durante a manhã, e aqui vou tomar todo o cuidado para falar esse nome, inclusive a gente estava lá na redação procurando a pronúncia correta, que é o sucessor do líder supremo do Irã, que passa a ser o filho do líder anterior, e eu vou pegar aqui o nome dele com muito cuidado, porque é Majtaba Khamenei, né? Espero que tenha falado o mais próximo possível do correto, mas ele deve ser o próximo líder supremo do Irã. E justamente deve dar continuidade
ao que foi feito anteriormente. E isso afasta, inclusive, foi tratado como surpresa hoje de manhã, porque afasta a resolução do conflito com os Estados Unidos, a permanência da mesma esfera de poder ali. Então não vai ter mudança, e já que não vai ter mudança, deve continuar o conflito acontecendo por mais tempo. A resolução deve ficar mais distante. Essa foi a leitura, principalmente do mercado durante a manhã. E justamente isso fez com que a gente tivesse essa escalada inicial do preço do petróleo. Mas não só isso, já tem algumas expectativas de corte na produção do petróleo. A logística, caso o conflito se estenda, deve ficar cada vez mais complicada, porque o Estreito de Hormuz é importante para o escoamento da produção do petróleo, e não só do petróleo, mas de outros navios e commodities importantes que passam por lá. Então, começa a ter uma expectativa inflacionária. Ela pode não acontecer, caso o conflito não se prolongue, caso nada disso aconteça, pode ser que não venha inflação, mas o mercado já começa a ter essa expectativa antecipadamente, contar com essa expectativa. E como a gente bem sabe, para os ortodoxos, para quem leva a economia de forma mais ortodoxa, só existe um remédio para a inflação. Ah, Débora, mas subir taxa de juros não vai fazer com que o petróleo caia. Subir taxa de juros não vai resolver problema logístico. Não vai mesmo. Mas o único remédio, e remédio amargo que se vê para pressões inflacionárias atualmente, principalmente quando a gente fala dos bancos centrais do mundo, é justamente manter a taxa de juros mais alta. Então, qual que é o encadeamento das coisas aqui? Você começa a ter uma expectativa que a inflação pode pressionar. Diante dessa expectativa, o que o mercado já pensa de prontidão? Que vai ter permanência das taxas de juros em patamares mais altos. Patamares mais altos de taxa de juros fazem com que o recurso saia da bolsa para buscar justamente ganho em ativos menos arriscados e que vão passar a pagar mais. Então já tem essa fuga de recurso da bolsa e já faz com que a bolsa comece a cair. Se você tiver a permanência dessa alta da taxa de juros, ou se a inflação de fato vier, pode ser que a gente tenha ainda mais taxa de juros alta. Então vira um ciclo ali de expectativas que acabam levando os mercados a se comportarem dessa forma antes de tudo acontecer. Pode ser que o conflito não se prolongue, pode ser que a inflação não chegue aos alimentos, mas a expectativa inflacionária ela é importante para as tomadas de decisão. E justamente essa disparada do petróleo acaba acendendo esse alerta, e como o alerta inflacionário também acende outro, que é o único remédio para isso dos bancos centrais, é subir juros, as expectativas para os juros já sobem e a gente começa a ver esse derretimento das bolsas, esse temor inflacionário voltando, essa conversa da inflação dos alimentos chegando antes mesmo dela acontecer. Então essa expectativa se forma e o mercado sempre se posiciona antes. Por isso que a alta do petróleo aconteceu e acabou desencadeando essa queda nas bolsas, e não só isso, essa alta das expectativas de juros que acabaram tomando o mundão hoje durante a manhã toda. Então a gente vê justamente essas expectativas ditando o mercado financeiro. Para o nosso bolso é outra história. Aí sim a gente precisa dessa permanência do petróleo mais alto para ele começar a atingir frete, para a gente começar a ter problema ali com o preço dos fertilizantes também, mas isso é um segundo momento. Seria uma permanência e uma durabilidade do conflito muito maior do que a gente sabe até agora. O que a gente ficou sabendo durante a manhã é justamente a indicação do novo líder supremo pode prolongar ou acirrar também as tensões com os Estados Unidos. Falando aqui em Estados Unidos, vamos falar de outro aspecto envolvendo Donald Trump, que envolve também o nosso Brasilzão aqui, porque durante essa manhã foi falado, e vários veículos noticiaram, que pode ser que Donald Trump caracterize os traficantes locais aqui do Brasil, os grandes comandos do tráfico local do Brasil, como terroristas. E isso poderia abrir uma brecha
para que eles invadam o Brasil. E a gente já discutiu isso uma série de vezes, como é perigoso você classificar nossa, me fugiu a palavra, mas esses grupos locais enquanto terroristas, porque isso poderia abrir essa brecha para uma invasão, para uma interferência militar dos Estados Unidos aqui, já que eles têm toda essa frente de combate ao terrorismo. E aí começam a se juntar algumas peças em relação a interesses que podem estar por trás dessa classificação de grupos como o Comando Vermelho, o PCC, enquanto terroristas. Por que os Estados Unidos estão olhando para isso agora? É realmente uma preocupação com o narcotráfico ou tem outras coisas por trás? E aí, magicamente e coincidentemente, saiu também uma notícia do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é um banco que normalmente financia alguns estudos, financia projetos, inclusive em outros países, de que reservas brasileiras de terras raras podem valer 2 vezes o PIB brasileiro. E não só isso, a estimativa do Banco Interamericano destaca o potencial geopolítico do Brasil. No mesmo momento em que se tem, e isso não é uma novidade, a gente já sabia que o Brasil poderia ter essa riqueza das terras raras, que poderia inclusive ser alvo de interesses, justamente porque detém essas terras raras, e que hoje a gente ocupa o 2º lugar em mapeamento dessas terras raras em potencial de toneladas ali. Então, uma coisa você vai ligando a outra. Será que Donald Trump está realmente interessado em combater o tráfico no Brasil, colocando essas entidades, esses grupos como terroristas? Ou será que ele tem outros interesses aqui e vai usar isso de pretexto, como fez tantas outras vezes, para possíveis intervenções, porque tem interesse ou quer usar isso como forma de pressão? Então, ele classifica esses grupos como terroristas e aí começa a fazer uma pressão de negociação com o Brasil, porque isso abriria essa brecha para qualquer intervenção militar. Então, interferência militar, que também cabe muito bem. Será que não é um outro instrumento de pressão para ele conseguir uma negociação favorável com as terras raras? Já que agora a parte comercial, que ele sempre usou como pressão política, caiu por terra por conta das decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos ali em relação às tarifas. Ele diz que vai voltar mais forte, mas por enquanto aquelas tarifas adicionais estão suspensas. Por mais que ele tenha subido para todo mundo, os países que tinham sido alvo de outras tarifas, de tarifas adicionais, não são mais. Isso também foi uma forma de colocar pressão para que as vontades e os termos e condições dos Estados Unidos fossem obedecidos e aceitos de forma, inclusive, desigual. Sempre de cima para baixo, sempre com muita pressão e tom de ameaça. Será que essa nova discussão em relação ao Brasil e aos grupos ligados ao tráfico também não é uma nova forma de tom de ameaça, de colocar pressão, de colocar a negociação em tom ou em pés de desigualdade? Porque a gente separou aqui justamente o que a gente estava falando em relação a essas reservas de terras raras aqui, que mostram os países que têm, não sei se a gente já tem o gráfico pronto, mas que mostram os países que têm esses depósitos estimados. O primeiro deles é a China. E isso também diz muito sobre o posicionamento do Trump, porque ele não quer ficar para trás. Se a China tem esses depósitos estimados e é o primeiro lugar de terras raras, isso colocaria a China à frente na fabricação de uma série de componentes importantíssimos ligados hoje à inteligência artificial, componentes importantes da tecnologia. Então, isso colocaria já a China à frente dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos começam a correr atrás. E, coincidentemente ou não, os 2 países que estão ali na sequência é o Brasil, com 24,9 milhões aqui, e a Índia, com 6,9. E aí a gente pensa, né? Primeiro, são 3 países pertencentes ao BRICS, que têm sido alvo de vários ataques diretos e indiretos de Donald Trump em suas falas em tons de ameaça. E os 2 também foram alvos de taxa de 50% de tarifa quando isso aconteceu lá atrás.
Então a gente vê uma tentativa de pressão e a Índia não pode nem usar o pretexto político, porque a Índia é aliada a Donald Trump em relação à condução da política do país. Não tem um descasamento ideológico ali. Então isso não poderia ser usado. O que foi usado de pretexto? A negociação de petróleo russo. Então a gente vê que sempre tem um pretexto, mas que o interesse acaba sendo muito mais profundo do que primeiramente falado. Tem a questão das Big Techs aqui do Brasil, o alinhamento do Donald Trump em relação às Big Techs, a briga que se tinha com isso. Tem a questão de serem 3 países do BRICS e que podem ali, né, desafiar de alguma forma a hegemonia do dólar, e o dólar precisa se manter hegemônico para o poder dos Estados Unidos também ser mantido. Então, segundo ponto ali, que pode colocar os 3 países como alvo das tarifas. E o outro ponto que a gente sempre falou aqui, mas que cada vez fica mais evidente e gritante, é em relação às terras raras. São 3 países com reservas ou depósitos estimados importantes de terras raras. E Donald Trump não quer ficar realmente atrás da China. E isso pode ser mais um recado para a China e para os países que têm esses depósitos ficarem aí ligados, porque podem começar a ser alvo de pressão, pressão sempre em tom de ameaça de Donald Trump. Então, coincidência ou não, sempre são muitas coincidências, como quando a gente fala do Laranjão, mas aqui, outra coincidência, justamente num dia que se discute essa possibilidade dos Estados Unidos. Muito conveniente para Donald Trump toda essa história, e cada vez fica mais evidente que ele usa pretextos e tenta deixar sempre os outros motivos de pano de fundo. Quero dar um recado para vocês, porque nosso programa já está chegando no final e eu não quero invadir o rolê. A gente tem ainda aqui, vamos colocar na tela para o nosso pessoal de casa acompanhar, porque, se não me engano, a gente ainda está falando do horário. Gente, eu fiquei fora 3 dias, mas eu estava lá nos bastidores. Eu estava acompanhando tudo de perto. Não é o oráculo, eu achei que a gente ia falar do baralho, do oráculo de novo, já tinha até pensado no que eu ia falar do baralho, mas não é. A gente vai convidar vocês hoje para entrar no nosso grupo de WhatsApp para ficar por dentro das nossas notícias. A gente sabe que as notícias correm com velocidade, no dia a dia a gente não consegue acompanhar, a gente vive bombardeado também ali das pessoas que compartilham fake news e a gente tem que responder na mesma velocidade. Então, quer saber de tudo que está acontecendo nas notícias aqui no nosso CL Notícias? Já dá para entrar no nosso grupo de WhatsApp para você receber tudo em primeira mão. É só clicar aqui no QR Code ou entrar em icl.com.br/grupo e vocês entram na nossa comunidade e passam a receber com bastante velocidade as nossas notícias do portal e em primeira mão ali para vocês também lerem e já divulgarem para quem tem que mandar. Agora sim, arrasto para os nossos vizinhos de cima, porque não quero entrar no terreno do rolê. Vou entregar em tempo aqui para Guga Noblar e o William De Luca, que já devem estar prontos para receber vocês. O Will eu sei que tá. O Guga, toda vez que eu falo, estão prontos para receber vocês. Só, Débora, o Guga não está pronto aqui no chat. Não sei se estão, mas espero que estejam. O Will já está, com certeza. Então vocês estão com mais que excelente companhia a partir de agora com a equipe do rolê. E eu volto amanhã para a gente falar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. The Democrats say, please don't call them animals, they're humans. I said, no, they're not humans, they're animals. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Past, most of the people in this room voted for a wall. I will get it built. Worried about anything particular? Our women's rights. Climate change is one of the greatest con jobs ever because global warming didn't work. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais.
ICL no Spotify. Informação que te acompanha.